vamos para mais uma notícia. Olha só, o ditador Nicolás Maduro anunciou que a Venezuela vai sediar no final do mês o novo encontro do Foro de São Paulo. Qual será a pauta, hein, Vini? Aliás, eu tenho uma sugestão de nomes para mandar lá para Venezuela e aí depois fecha a fronteira em Roraima e ninguém volta. Alguém aqui foi convidado? Qual será a pauta? Você gosta de provocar, né? Uma brincadeira, mas... Mas enfim, qual será a pauta? Será que será a defesa da democracia? Lula livre? Não sei, vamos aguardar, mas ao que tudo indica, Silvio, essa edição do Foro de São Paulo deve acontecer entre os dias 22 e 24 de janeiro em Caracas. O anúncio foi feito pelo ditador venezuelano Nicolás Maduro. A última edição também foi no ano passado em Caracas, mas já foi uma edição bastante esvaziada aí do Foro de São Paulo, que é uma reunião, um encontro que existe desde 1990, portanto já há 30 anos. Inclusive o primeiro encontro foi aqui em São Paulo, articulado pelo PT, o Lula participou naquela ocasião, Fidel Castro, Hugo Chávez e vários líderes de esquerda durante esses anos, aí, durante essas edições do Foro de São Paulo, já participaram, como o Pepe Mujica do Uruguai, a Michelle Bachelet do Chile. Enfim, a intenção, Silvio, do Foro de São Paulo, que é bastante discutido, qual que é a importância, a influência, a relevância dele, a intenção prática do Foro de São Paulo sempre foi discutir as ideias da esquerda, as estratégias da esquerda para 2020. Mas tem muita gente que vê como uma ameaça maior, como um perigo maior, entre elas uma ditadura, uma articulação, uma conspiração para implantar uma ditadura da esquerda, do proletariado, do comunismo na América Latina. Então, Silvio, esse ano, nessa edição que vai acontecer entre os dias 22 e 24 de janeiro, a única presença importante confirmada até agora é do ditador cubano, né, o Canel, e de dois líderes dissidentes das Farc. Que beleza. Você vê que é uma galera bacana. Porque a Farc, dissidente da Farc, porque a Farc ela deu uma baixada de bola no acordo que ela fez. 2017. Então ela se institucionalizou. Então o que é um líder dissidente? É aquele cara que ainda tá em armas. Exatamente. O partido é que é dissidente da guerrilha. Eu já o até cara sei tá em como. armas, Deixa o Vini completar, mas eu já até sei como fazer pro Adriles parar de falar às vezes. A gente põe ele e manda pra lá pra acompanhar o evento. Eu não, você diga, Vini, deixa o Vini concluir. Pois é, então o ditador cubano, o Luiz Canel, e o Miguel Díaz-Canel, e dois dissidentes das antigas Farc. E aí, Silvio, até se especulou uma possível ida do Lula também esse ano, mas ao que tudo indica, ele não vai. Até porque tem um outro encontro que tem rivalizado e tem ganhado mais protagonismo na esquerda nos últimos anos do que o Foro de São Paulo, que é o Grupo de Puebla, que teve o primeiro encontro no final do ano passado, foi realizado em Santiago, né, e teve até a participação, por exemplo, da ex-presidente Dilma Rousseff. Vai ter outra edição esse ano também, em setembro, né, e essa edição deve acontecer, o ano passado, foi na Argentina, em Buenos Aires, e esse ano deve acontecer em Santiago, no Chile, e que talvez tenha maior protagonismo aí da Argentina com o seu novo presidente, o Alberto Fernandes. Vai, Adriles, agora liberta aí seu coração. Sobre o foro? Você sabe aquele velho adágio, né? O segredo de Satã é mostrar para as pessoas que ele não existe. Bom, o Foro de São Paulo existe pelo menos como organização. E existe historicamente num momento muito preciso. 1990, para quem não lembra, era um ano em que a esquerda mundial, era vista como um cadáver, como morta. A gente tinha acabado de ter a queda do Muro de Berlim, a gente tinha acabado de ter a queda da União Soviética, que eram os dois principais paradigmas de uma esquerda autoritária, violenta, truculenta, opressora, que em nome da defesa de ideais, de igualdade, transformou todos realmente em escravos iguais de governos opressores. Eventualmente, ninguém achava que a esquerda ia ressuscitar. Coincidentemente, depois de 1990, com o Foro de São Paulo promovido aqui por Lula, por Fidel Castro e outros sobreviventes dessa esquerda natimorta, eventualmente
todos, quase todos, os países da América Latina voltaram a ser comandados por pessoas presenciais lá no Foro de São Paulo, 1990. A gente fala do Rafael Correia, do paraguaio Fernando Lugo, da chilena Michelle Bachelet, do ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, que inclusive está no poder até hoje. Ou seja, houve um levante, uma sublevação de uma esquerda morta ideologicamente, que voltou ao poder efetivamente na América Latina. Eu lembro de uma entrevista do querido professor... Uma provocação, André? Sim, claro. Mas não é legítimo também que se tenha esses espaços para debates, para Claro. fazer estratégias políticas e dentro das normas constitucionais, de Perfeito. democracia? Dentro das normas convencionais, exatamente. Só que a esquerda, a gente sabe, pela tradição, pela história, nunca teve um apreço pela democracia. Isso é comprovado pela história, não por uma teoria. Todos os governos socialistas foram ditaduras. Segundo, o Foro de São Paulo unia e ainda une, como a gente acaba de ver, membros terroristas, como os das Farc, como do MIR, Movimento Revolucionário Chileno, e eventualmente aglutinou um sentido de projeção de poder. É legítimo? As formas dessa projeção de poder que são complicadas. A gente redunda hoje na Venezuela, que é uma ditadura que todo mundo disse que ia acabar sendo uma ditadura. Eu gostaria de lembrar de uma entrevista aqui do professor Olavo de Carvalho, deu ao Pedro Bial na Globo News, em que ele falava exatamente, hoje ele é visto como uma pessoa que faz teoria da conspiração, que ele dizia exatamente isso. A esquerda natimorta vai voltar e vai voltar com tudo. Ela voltou com tudo. Essa esquerda voltou aglutinada, misturada a forças guerrilheiras. Hoje em dia há movimentos suspeitos, sim. Por exemplo, no Chile, que é um país que saltou 80 posições no IDH, que é um dos melhores governos da América Latina. Você tem ataques terroristas e tem informações que tem agentes cubanos, agentes venezuelanos, agentes até argentinos infiltrados lá. Ou seja, não é nada provável. Não é nada provável, mas o fato que a esquerda sempre negou a sua intenção de dominar autocraticamente país, está lá desde Lenin, lá em 1917, é só acusar os outros do que a gente faz, xingar os outros do que a gente é e mentir sempre, desde Bakunin no século XIX, é um pressuposto de uma esquerda raiz. A gente pode falar, a esquerda mudou, se humanizou, não sei. Eventualmente, o que a gente vê na Venezuela, em Cuba, é uma esquerda atávica ligada aos princípios de dominação autocrática vinculados ao Foro de São Paulo. Deixa eu jogar aqui uma pergunta pro Pavinato. Pois não, Tiago, o que você... O lado mítico, vamos dizer assim, desse Foro de São Paulo... O Olavo de Carvalho, né, o nosso astrólogo, o astro... Filósofo. O filósofo de botiquim, né? O nosso Herculano, pensador. nosso Herculano Quintanilha da terceira edição de O Astro. Malvadeza sua. Não, ele fala Mas todo ele tipo previu de certo. coisa. Ele previu certo. Ele fala de tudo. Previu certo. Quando acontece alguma coisa, fala, ó, eu falei. Entendeu? Ué, mas peraí, Pavinato. Todos os Claro que ele governos foram previu. eleitos. Se você olha a história, existe uma ciclicidade. Ora a esquerda tá no poder, ora a direita tá no Continente poder. todo. É claro que se a direita tá no poder, a esquerda vai voltar uma hora, porque senão eu tenho uma ditadura, eu não tenho mais eleição. Eu tenho uma massa. Bem lembrado, não tinha acabado de ter uma decadência da esquerda mundial. De eleitor que tá cagando se é a direita, se é a esquerda, se é o Lula, se é o Bolsonaro. Feito. Que é o cara que quer saber se vai ter dinheiro pra ir pra Mongaguá, querido, e se banhar em chuva de prata. Entendeu? É o cara que quer saber se vai ter dinheiro pra levar as crianças no parque. Então você acha que foi coincidência? Toda essa tomada de poder. Na América Latina toda? Não, A mas a história, então, é uma alternância- grande coincidência. Depois É uma da decadência. Mas note bem, mas não há alternância. Eles tinham acabado de sair do poder no mundo. Na mente do Olavo, eu não sei quem. Eu amo 007. Amo 007. Eu idolatro. Na mente do Olavo, o Foro de São Paulo, ele é a Spectre. Sabe? Aquela associação do mal que se une pra fazer mal terrorista em todos os pontos do universo. Na Venezuela Esse fez, é em Cuba esse faz. é o Foro de São Paulo na cabeça do Olavo. E o Foro de São Paulo, ele se esvaziou. Vê, o Lula, ele não quer se misturar. O Lula, hein? Malandro profissional. Mas se esvaziou agora, né, Malandro Pavinato? profissa. Agora. Ele não quer ir lá pro Foro de São Paulo, porque quem vai estar lá? O Maduro, que aliás, o Maduro que foi elogiado pela Maria do Rosário, Deus me livre, essa semana, né? Que ela comemorou a ida embora do Guaidó, e ela assim, Maduro, eu não vejo diferença, por exemplo, na Maria do Rosário, Deus me livre, fala bem do Maduro, e o Eduardo Bolsonaro fala bem do
AI-5. Nenhuma diferença. Pra mim tem é a razão. mesma merda. Tem uma turma aí que precisa de camisa de força lá em Brasília, razão. né? Exato. Então, assim, o foro da esquerda, até pelo grupo de Puebla, ele se esvaziou. Ele perdeu o eu sentido. concordo plenamente. Aí ele tá lá com um ditador de Cuba, tem 2 malucos armados até o dente de fuzil das Farc e o Maduro. Não tem mais representatividade Hoje intelectual, não sei. influência. Hoje ela acabou. Mas agora, que a esquerda vai voltar ao poder, ela vai voltar ao poder, meu querido. Se a gente vive numa democracia e quem Pode tá no voltar cargo ao não poder. entrega, Claro. o oposto vai voltar. Isso é óbvio.